Nós temos aqui um muro que o síndico anterior, quando ele assumiu, ele já sabia que tinha essa pendência, né? Então você imagina, vamos dizer assim, o muro tinha um deslocamento, né, de 2 centímetros, né? Tá. Assim, coisa. Hoje ele está com a largura de um tijolo, né? 20 centímetros na Nossa, 20 parte centímetros. superior. Por Tá. exemplo, né? Ele tá abrindo assim, né? Isso, isso. Então, você imagina que ele não tem aqui, ele não tem aquelas vigas, né? E ele tem uma parte, então ele está fazendo esse movimento assim, né? Deixa eu virar aqui para. Isso, Está fazendo ok. essa parte aqui. Certo. Então, a gente sofreu uma denúncia, né? Com relação a isso, foi para a prefeitura, tudo. E tem um engenheiro que está responsável para poder fazer isso aí, mas ele entregou um projeto, mas tem todo um trabalho. A história do muro é o seguinte: em junho foi marcada uma assembleia, então você teve de janeiro até junho para fazer algumas coisas. E na assembleia que foi aprovado a gente seguir com o projeto do muro, aquelas coisas todas. Só que esse projeto do muro ele demorou para ser assinado uns 45, 47 dias por parte do síndico. Ok. E a empresa pede, no mínimo, 20 dias úteis, né, para poder fazer o projeto. Então, isso aí foram 3 meses. Ok, sem problema. Agora a gente estava aguardando ele arrumar empresas para poder fazer, passar orçamentos, né, do que poderia ser feito em termos de reparo, tudo. Mas, infelizmente, até agora nada aconteceu nesse sentido, né? Pelo menos ele não me passou, né? Visto que ele saiu, eu tentei fazer uma transição com ele, marcando reuniões, e ele nega, né? O jurídico e administrador está tentando intermediar, mas ele nega e eu estou tentando ver o que eu faço aqui. Ok. Nós estamos aqui ao vivo com o Carlos Roberto. O Carlos é nosso aluno no Fábrica de Síndicos. E eu gostaria, antes da gente entrar direto já no assunto, de fazer duas perguntinhas. A primeira delas é o seguinte: fala pra gente, pro pessoal saber de que cidade você está falando, tá certo? E o que você faz aí no seu condomínio? Você é conselheiro, é síndico? O que você faz aí no teu condomínio? Legal. Meu nome é Carlos Roberto, né? Moro aqui em São Paulo. Fui eleito síndico, mas eu não era síndico e eu não tinha essa pretensão. Mas devido a vários problemas com o anterior, né, síndico, eu tive que tomar a frente para poder resolver. Eu desisti de passar e-mail, de fazer reunião. Eu segui toda a cartilha de uma pessoa, de uma empresa que tenta resolver as coisas da forma legal, né, corretamente. Comparecia a todas as reuniões mensais com ele, passava todas as necessidades, pontuava tudo que eu achava que teria que ser corrigido, apontava para ele erros, né? Por exemplo, erros de contrato, o próprio contrato dele com vigência maior do que foi feito na Assembleia, entre outras coisas. Chegou num momento que não tinha mais o que fazer. Ele chegou ao ponto de deixar o mandato dele vencer, Nossa, praticamente para marcar uma Assembleia. A Assembleia foi um dia depois do mandato dele. esse aí, Carlos, esse é bom mesmo. Esse é bom Agora, mesmo. Carlos, como é que você me conheceu, cara? Onde é que você me achou? Então, a verdade eu estava vendo algumas coisas no Facebook, né? E acho que eu fiz alguma pesquisa sobre a parte de síndico, né? Dicas, curso, alguma coisa assim, para entender alguma coisinha. E eu vi algumas lives suas no YouTube. Aí eu Ah, comecei a legal. acompanhar e eu vi, eu me identifiquei com a sua forma de trabalho, de tratar as coisas, né? Porque eu vi algumas coisas assim que são muito engessadas, né? Quando a pessoa fala, né? Aí você, pô, mas não é isso aí. Tem as particularidades, tem que ter, né? Tem uns detalhes, né? E aí eu peguei para conhecer mais e me interessei. Eu não fiz o primeiro, né, logo que eu te conheci, né? Ainda estava na esperança do síndico evoluir, mas chegou um ponto que montou uma segunda turma, eu vi que não tinha mais jeito, não. Eu falei ó, ainda a pretensão não era ser síndico, tá, David? A pretensão era eu conhecer para saber o que eu poderia cobrar dele, né, dentro da lei, dentro das coisas que são normais, porque não é a minha vivência, né? Eu sou da área, trabalho hoje na área de TI, não era a minha vivência. E eu falei, olha, vou ter que entender mais desse meio para poder até cobrar dele, né?
algumas coisas que eu acho que ele está fazendo errado, mas aí é uma coisa que eu achava, né? O contrato, sim, é uma coisa que você vê que está errado, prazo, data, forma de contratação, SLA, escopo. Eu te falei que a gente ficou sem elevador aqui 5 dias? E a gente só tem um elevador por torre? Você falou, foi essa semana, né? Foi essa semana? Não, essa semana ficamos de novo. Ah, de novo? Sábado o elevador parou às 4 da tarde e foi restabelecido na segunda por volta das 9 da noite. Isso porque a gente fez um trabalho com a empresa para ela ter um inversor, né, de backup, só que estava no laboratório, eles tinham que configurar, tinha todo um procedimento. Senão ficaríamos esperando muito mais. Ele Nossa. cairia nos 5, 6 dias lá que foi da outra. Então, Engraçado, assim, para você que é um profissional da área de TI, que sabe a importância de um SLA baixo e SLA, né? sim, Vamos traduzir aqui para quem não entende a nossa linguagem techniquez aqui. é, SLA é o tempo de resposta, né, no chamado, né? Quanto tempo exatamente. você resolve o problema? Então, a gente sabe deixar um condomínio que tem um elevador só por torre parado assim é muito terrível. Mas, olha, que bom que um dia você nos achou aí no Facebook, fico feliz. E mais feliz ainda de você estar conosco. Feliz de você ter seguido a rotina, o passo a passo que a gente orienta e se tornou síndico. E hoje, como que eu posso te ajudar hoje? Parece que você está com um problema no muro aí. Nós temos aqui um muro que o síndico anterior, quando ele assumiu, ele já sabia que tinha essa pendência, né? Então você imagina, vamos dizer assim, o muro tinha um deslocamento, né, de 2 centímetros, né? Tá. Assim, coisa. Hoje ele está com a largura de um tijolo, né? 20 centímetros na Nossa, 20 parte centímetros. superior. Por Tá. exemplo, né? Ele está abrindo assim, né? Isso, isso. Então, você imagina que ele não tem aqui, ele não tem aquelas vigas, né? E ele tem uma parte, então ele está fazendo esse movimento assim, né? Deixa eu virar aqui para. Isso, Está fazendo ok. essa parte aqui. Certo. Então, a gente sofreu uma denúncia, né? Com relação a isso, foi para a prefeitura, tudo. E tem um engenheiro que está responsável para poder fazer isso aí, mas ele entregou um projeto, mas tem todo um trabalho. Aí a história do muro é o seguinte: em junho foi marcada uma assembleia, então você teve de janeiro até junho para fazer algumas coisas. E na assembleia que foi aprovado a gente seguir com o projeto do muro, aquelas coisas todas. Só que esse projeto do muro, ele demorou para ser assinado uns 45, 47 dias por parte do síndico. Ok. E a empresa pede, no mínimo, 20 dias úteis, né, para poder fazer o projeto. Então, isso aí foram 3 meses. Ok, sem problema. Agora a gente estava aguardando ele arrumar empresas para poder fazer, passar orçamentos, né, do que poderia ser feito em termos de reparo, tudo. Mas, infelizmente, até agora nada aconteceu nesse sentido, né, pelo menos ele não me passou, né. Visto que ele saiu, eu tentei fazer uma transição com ele, marcando reuniões, e ele nega, né? O jurídico e administrador está tentando intermediar, mas ele nega e eu estou tentando ver o que eu faço aqui. Então, eu consegui aqui o contato da empresa, né? A gente vai tentar ver com eles, né, os arquivos para poder ver o que eles estavam desenhando para atender a gente. Agora, minha preocupação maior é resolver esse problema do muro. O restante a gente vai acertando. Por exemplo, bateram no portão aqui no sábado, tudo bem, faz parte. Fiquei Sim. sem elevador esses dias aí, é um problema. Acabaram de me ligar aqui, que esse problema que eu te falei que a zeladora me ligou, é que bateram no outro portão. Né? Nossa. Sábado bateram no de saída, só que nós temos dois, né? Que era aquele esquema de clausura, então você tem um de Aham. reserva. E hoje bateram no de entrada, aí eu tenho que usar a reserva porque saiu do trilho. Entendi. Então, são vários problemas, né? Você viu que aqui a gente, vamos dizer assim, é o curso na prática, resolver mesmo, né? Na Mas prática. esse que é o bacana. Agora eu vou te falar, Carlos, o que está acontecendo no teu condomínio é que quanto tempo esse síndico ficou aí na frente desse condomínio que saiu? Um ano. Um ano. Um ano. Então você imagina ele fazendo um ano, fazendo errado o tempo todo? O pessoal também foi acostumado a fazer errado. E se antes dele já tinha outro fazendo errado, então você imagina que você vai ter agora na sua gestão que mudar conceito,
né? Lá no módulo que a gente fala de comunicação eficaz, um módulo vai ser bastante útil, porque, por exemplo, a gente antes de começar, a tua zeladora ligou para falar de uma pessoa que queria conversar com você e tal. Então, situações como essa, a gente ensina lá na comunicação eficaz como você faz para evitar que essa ligação chegue em você, ou seja, já deixar a coisa já mais mastigado para todo mundo, como se fosse uma cartilha, um Sim. beabá, para o pessoal Uhum. saber, né, o caminho que tem que seguir. Mas, em relação ao muro, então você tem um problema com o muro, você tem essa empresa, você já conseguiu o contato dessa empresa de engenharia que está à frente desse serviço? O contato deles eu consegui, agora o próximo passo agora é falar com eles propriamente dito, né? Certo. Eu não consegui falar porque assim, eu tenho minha atividade, né? Então, profissional, então eu separo bem as coisas. Então eu tenho um determinado carga horária que eu Horário? pego na parte da manhã, das 7 até umas 8h40, focado no condomínio. Algumas coisas, aí eu respondo na hora do almoço, e-mail, e aí depois do meu expediente na empresa, aí eu pego e vejo outras coisas. Como é responder mais e-mail, vejo WhatsApp, vejo mais coisas assim. Né? Sim, Porque sim. como eu já estava no grupo do WhatsApp do condomínio, eu me mantive. Só que Tá eu já bom. avisei o pessoal que eu não vou ficar respondendo coisas assim, tem que passar e-mail, né? Me chama no privado para não gerar aqueles assuntos, né? Polêmico, né? Polêmicos no grupo, seguindo até essa orientação lá, né? A gente vai criar possivelmente uma lista de transmissão também para evitar de pessoal ficar pegando contato de outro, esse tipo de coisa, né? E aí, quando tiver alguma informação para passar, a gente passa por ali também. A gente tem aquele Limídia, não sei se você conhece, aqueles Sim, elevadores que tem aqueles. sim. Eu consegui acesso agora no sábado, né? Então já está usando para algumas coisas. E eu também estou com um problema aqui, além do muro, com um problema com o pessoal que não gosta de usar máscara. Tem algumas pessoas aí que eventualmente já tem que dar um puxãozinho de orelha, né? Não sei se você já teve esse problema no Sim, condomínio. sim, sim. Bom, então vamos lá. O muro. Uhum. O muro. Você pegou o muro já com problema, já vem com problema há bastante tempo, tem a denúncia. Exatamente o que você quer de mim em relação ao muro? Assim, se você fosse... Formula numa pergunta. Vamos lá. Eu queria saber se você tem indicações de empresas empreiteiras, ou duas, três empresas que são, mesmo que não sejam de porte grande, mas que sejam de confiança, né? Ou Tá. dentro dos contatos que você tem, até com os nossos colegas aí, para poder indicar, para poder pegar aquele projeto, mandar para as empresas avaliarem, né, dentro daquilo lá, retornarem para mim, eu apresentar para o engenheiro, ó, recebemos essas propostas, estão de acordo com o seu projeto? Atende, né? E aí sim a gente poder seguir, né, com essa questão. Tá bom, tranquilo. Eu tenho sim. Eu vou até um pouquinho além com você, tá? Tá? Você já fez um trabalho em relação a isso, que foi... Você não, o condomínio, porque isso Uhum. é anterior a você, o condomínio Sim, havia contratado um engenheiro para. Então, sim. existe uma empresa de engenharia, existe cálculos, existe orientação técnica. Perfeito. Em cima disso agora, quem vai executar o trabalho, desde que seja, que possa te dar nota do serviço, que Sim, possa te dar, né, sim. que seja um profissional, desde que seja um profissional, que seja indicado, não necessariamente precisa ser uma empresa grande, tá? Uhum. Ou uma empresa com estrutura de empresa. Vamos dizer assim de forma mais clara. David, eu posso contratar um pedreiro, tá? Um Uhum. pedreiro de Uhum. ofício mesmo, que tem um MEI, que vai conseguir emitir uma nota pelo MEI? Pode, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quem é que está te dando todo o respaldo? É a engenharia, Ah, perfeito. ok? Como você teve a engenharia te dando todo o respaldo, se agora, por uma questão de economia para o condomínio, você encontrar um bom profissional, tá? Um Uhum. bom pedreiro, que saiba fazer o trabalho, que assuma o serviço, que te dê prazo, que te dê... fala assim, olha, eu vou vir aqui, eu vou trabalhar X dias, vou trazer vamos dizer assim, um ajudante, né? Um Sim. ajudante que vai me auxiliar. Você pode contratar? Pode. Desde que faça um contratinho,
aonde Uhum. nesse contrato ele fique responsável pelo ajudante, ele se encarregue de estar com EPIs, né, de segurança, Sim, é, capacete, tudo aquilo lá. exato, né, a proteção auricular, Sim. capacete, luva, bota, que ele também coloque que você coloque em contrato a seguinte condição: multa para caso de atraso. Então ele tem que te dar Uhum. um prazo que realmente ele vai executar, até porque se ele não executar, você não paga. Então aquele negócio, eu vou pagar como você? Vou te dar 50% na entrada, 50% na saída. Tenta Uhum. fugir um pouco disso, tá? Uhum. De repente segurar aí, 30% na entrada e eu não sei, qual a extensão do seu muro? É um muro muito grande a nível de altura e comprimento? É um muro relativamente grande, só que principalmente comprimento, né? De altura é a segurança normal para não ter invasão, né? Mas de comprimento ele é um pouco extenso. Mas não é o muro todo que é um trecho do muro que teve esse problema, né? Então é só um trecho que você vai ter que quebrar e refazer, certo? Sim, é o que eu entendo, né? Aí eu preciso conversar com o engenheiro para ver se seria isso mesmo. Eu tive um problema que aí é até importante vocês saberem, né? Quem tiver aí. A denúncia foi referente ao muro, e quando eu fui questionar, no caso, o síndico, ele me falou que por conta dessa denúncia ele teria que refazer o muro inteiro. Só que quando eu conversei com ele sobre isso, eu pedi para ele o protocolo da prefeitura para que eu fosse lá e verificasse essa observação que ele fez. Porque me pareceu muito estranho você ter um trecho e a outra parte está ok, e de repente tem que fazer tudo, né? Sendo que foi uma vistoria assim, né? A pessoa veio, olhou e anotou. Não veio um engenheiro da prefeitura para fazer toda essa parte aqui, né? Então a gente não teve como fazer desse jeito. Aí Carlos, eu. Sim. é muito esquisito, cara. É. Eu acho assim, quando você tem, por exemplo, vamos pegar, vem o fiscal da prefeitura e ele chega e te dá intimação para o síndico e diz o seguinte: olha, a sua calçada está irregular, você tem 30 dias para refazer a sua calçada. Ele vai citar a Uhum. rua, né? Uhum. Não, é no entorno inteiro? Não, é só nessa rua? Em que parte? Né? Uhum. Então, eu creio também que a questão do muro é a mesma coisa. Ele pode até alegar, o síndico anterior pode alegar, e a empresa de engenharia atual poderia alegar o seguinte: olha, o mesmo problema que tem neste pedaço do muro é o problema que tem nos demais. Ou Sim. seja, faltou ferro, faltou Uhum. viga, não é? Faltou. Sim. Ok, ele Sim. pode dizer isso aí. Teu condomínio tem quantos anos de vida? Tem 10 anos aproximadamente. 10 anos. Se todo o resto estivesse ruim, você teria todo o resto com trincas, com essas fissuras, ou Uhum. com. Eles teriam, né, tido esse descolamento dos blocos. Não é o que aconteceu. É. Então, no teu lugar, o que eu Tem. faria? Eu mandaria quebrar esse pedaço, resolver esse pedaço, que vai ser uma coisa que vai 2, 3 dias o pedreiro resolve, e Uhum. chama o fiscal da prefeitura e fala: e aí, tá legal? Tá. Uhum. Encerrou. Sim, sim. Ali tem uma particularidade que eu esqueci de comentar. A empresa que fez aqui né, que construiu, ela escolheu árvores que não são as mais adequadas acho que para a localidade. Então são árvores que, pelo menos aquelas que estão ali fazendo divisa com o muro, são aquelas árvores grossas, que você não consegue nem abraçar, sabe? Sim, sim. Então, o que eu percebi é que uma parte da garagem, né, do nosso lado aqui, a raiz levantou o piso, né? Aquele piso que é colado na areia, né? E, pelo que eu entendi, ela deve estar fazendo uma certa pressão, como uma alavanca no muro. Então, talvez tenha ocorrido esse problema naquele ponto específico, por conta dessas raízes também. Então, você vê que ela está espremida ali, deve estar dando uma forçada. Né? Do outro lado do terreno, é um terreno mesmo, que você tem aquela torre de transmissão, o pessoal às vezes joga bola lá, aquele terreno abandonado meio assim, né? Então a Uhum. prefeitura de tempo em tempo vem lá, arranca o mato, né? E a molecada no final de semana vai lá e joga uma bolinha, né? Mas é abandonado. Então não tem nada ali do outro lado para cimentado, para poder.
que pudesse ter segurado ali o muro, né? Então, talvez a água mesmo com a terra, né? A terra vai fofando. Então, Carlos, numa situação como essa, lá no grupo eu vi que um outro aluno nosso, o Edson, estava falando exatamente de engenheiro agrônomo que faz esse trabalho junto à questão das árvores, né? Sim. Em relação à prefeitura. No seu caso aí, eu vou falar para você o que eu fiz no meu caso e o que você pode fazer no teu se não resolver o problema. Certo. Nós pegamos a raiz eu tive um caso com uma árvore, duas árvores, desculpe, do lado também externo do condomínio, e elas estavam prejudicando a calçada. Então você fazia a calçada, não passava tempo nenhum, a raiz da árvore estourava aquela calçada. O que nós fizemos ali? Naquele pedaço, nós cortamos uma parte da raiz. Nós cortamos uma parte da raiz. Naquele pedaço. Sim. Parou de dar problema, né? Mas por quê? Porque isso ali foi possível, porque não era a única raiz da árvore. A árvore tem várias raízes. Sim, sim. Então, era só uma que estava gerando problema, foi resolvido. Então, vai demorar muito tempo aí para ela crescer do jeito que estava de novo e gerar problema de novo. Sim. Do lado de dentro, nós tínhamos lá uma árvore também, a construtora deixou na parte de cima. Imagina que no meu condomínio é descida, então fizeram aqui um piso, aqui em cima virou estacionamento, e aqui na descida, aqui embaixo virou outro estacionamento também, né? E o cara colocou uma árvore aqui em cima, que ela gosta de água, ela gosta de crescer, e as raízes vão para todos os lados. Ok, essa árvore estava estourando a manta, isso estava gerando infiltração toda a garagem, por conta dela. Ela tão forte, que tinha lugar que o encanamento, ela amassou o encanamento, então não saía água na torneira mais. Tá? Para você ter uma ideia, né, da situação. Não tive jeito. Por quê? Porque ali, se eu não arrancasse aquela árvore, ela iria continuar gerando problema. Numa situação como essa, você precisa de ter um engenheiro agrônomo que vai entrar com solicitação para arrancar, vai demonstrar que aquela árvore foi plantada depois, e realmente foi. Ela foi plantada num pedacinho de terra de 20 centímetros, tá? Para baixo é tudo cimento, e ela foi tentando se espalhar conforme conseguia. Aquela árvore poderia cair, machucar alguém, geraria um grande transtorno no condomínio. Então, com isso, a gente conseguiu autorização. Se não me engano, o Edson e a Vânia estavam vendo isso lá no grupo, a gente pode pedir para eles também indicação de engenheiro agrônomo que vai te ajudar nisso. Em relação ao muro, o que eu faria é isso. É uma raiz só, está atrapalhando? Corta. Ou não é, então você vai ter que fazer um trabalho diferenciado, porque você vai reparar o muro, a raiz vai continuar crescendo, ela vai fazer a alavanca. Única coisa que na parte que você colocar ferro, ela não vai estourar ali, vai deixar para estourar em outro lugar. Mas vai estourar, entendeu? Entendi. Mas em vez de você consertar o muro todo, como o síndico estava propondo aí, o que para mim parece aí um certo benefício para algum amigo que fosse contratado, né? Então, uma justificativa perfeita para trocar um muro inteiro. Você percebe que é estranho, né? No mínimo estranho. Então, numa situação como essa, eu faria um pedaço, chamaria o fiscal, você mesmo, olha, eu recebi isso aqui, né? Vocês pediram para refazer, eu refiz, vocês podem vir validar? Ah, tá tudo ok, Carlos, tá tudo ok. Ok, fechou, acabou o problema. Tá? Sim, perfeito. Bom, então esse era o caso do muro. Aí você me comentou de um outro item que é importante aí para você. Eu tinha comentado também da questão do elevador, eu até assisti uma palestra a respeito disso, né? Até depois eu vou te pedir se puder compartilhar aquela planilha que eu vi o rapaz apresentando, porque assim, a gente que tem um elevador só, sofre muito, né, quando dá problema. E já teve casos de falarem que tem que modernizar todo o elevador e o custo é muito caro, né, para fazer tudo isso. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Pô, será que é tudo isso mesmo? E são daquelas empresas grandes,
né? Quem presta serviço para a gente é a empresa grande. E aí você fala, pô, se uma empresa grande me dificulta o trabalho, né? Não me entrega com uma velocidade dessa, eu falo, estou perdido, né? Então, essa... Amigo, é assim, ó, as gigantes normalmente elas tentam cobrar o que elas querem do jeito delas. Infelizmente, a gente tem aí fatos de algumas que tentam gerar o serviço. Eu não sei se eles pagam comissão para os técnicos, para eles mostrarem, para eles convencerem os clientes de que eles precisam de algumas coisas. Você tem o caso do Edson, que a empresa estava exigindo a troca de uma placa, e na verdade ele chamou uma outra empresa em conjunto para fazer uma avaliação do elevador, e o resultado foi que a placa estava boa. Ele chamou uma segunda empresa, atestou igual, acho que tem uma terceira agora atestando, ou seja, ele está pegando 3 atestados técnicos com empresas, engenheiros, etc., que vão comprovar que não está, para ele poder cancelar esse contrato, porque infelizmente é assim. Eu tinha um gasto com um elevador, eu reduzi 64% o gasto. Estou há 2 anos assim e estou feliz, cara. O condomínio está feliz, está sendo bem atendido, o elevador funciona. E lá a diferença é que nós temos 2 por torre, mas a nível de troca foi satisfatório. Né? Na palestra que você assistiu, se não me engano, com o engenheiro Marcelo, foi um que eu levei na mentoria, né? Isso. Eu vou encaminhar para você, eu recebi na sexta-feira agora as planilhas, eu vou encaminhar para os alunos lá no nosso grupo, e creio que se você seguir aquele passo a passo, cara, você vai resolver o seu problema, 2 problemas. O primeiro, do atendimento ruim, que foi o que me levou a substituir a gigante do mercado por uma empresa menor. E o segundo, questão de valor. Eu reduzi 64%. E venho mantendo esta redução. Então, isso para mim que importa. Ou seja, eu melhorei o serviço, eu reduzi o gasto e estou solucionado. No seu caso aí, se não fosse você, que é um cara que tem experiência em atendimento a cliente, conversar com a empresa de elevadores, mostrar para eles que eles tinham que ter um outro caminho, que é o caminho de ter um backup, meu Deus do céu. Backup, gente, eles têm que ter. Seja botão, placa, né, Tudo. inversor, motor, tem que ter tudo lá, cara. Sabe, o teu elevador aí não é muito diferente do meu, vai ver que é até igual, né? Então, existem, sei lá, uma marca ou outra que é muito diferente, que aí você fala, não, tem que importar a peça. Ok, mas a partir do momento que a empresa aceita o contrato, ela tem que ter um estoque para poder exatamente resolver problemas como esse aí do teu, né? Então, Sim, no seu caso, ok, pode deixar, eu mando para você aí sim, tá bem? tá certo. Era isso, tá, David? O que eu tinha de mais emergente era esses 2 problemas aí, que é o elevador, né? E essa questão do muro, né? Inclusive, um comentário. A sorte foi que resolveram o problema do elevador na segunda-feira à noite. Porque, infelizmente, a gente teve um óbito ontem aqui no nosso condomínio Nossa. e precisava do elevador, né? Então, imagina se não tivesse arrumado esse elevador, Você já né? pensou ter que descer com essa pessoa falecida, né? De Sim, escada. Que situação triste e desagradável para todos, né? para todos, né? Para Então, todos. eu só de ter acontecido, né, da forma que eles conseguiram resolver, não dentro do prazo que eu gostaria, ou adequado, né, vamos dizer assim, mas já foi uma coisa Já que eu foi fiquei um feliz de alívio. estar, foi um alívio, porque eu ia ficar muito mal se não tivesse resolvido e tivesse essa situação ainda ontem, né? Sim, sim, com certeza ia ser muito pior. É que nem um caso nosso lá. Nós não somos obrigados a ter cadeira de rodas no condomínio, tá? Não Certo, existe uma lei que obrigue. sim. Certo dia nós tivemos um problema com uma pessoa de 140 quilos e foi difícil. Caiu no banheiro, se machucou, chamou o SAMU, e para tirar de lá e descer foi complicado, porque não tinha cadeira de rodas. Ali, naquele momento, eu tomei a decisão de comprar uma cadeira de rodas, mesmo não sendo obrigatório,
Mas Sim, com qual objetivo, né? Dar esse conforto a um condômino que venha precisar, venha necessitar. E depois disso, acabou já sendo utilizado outras vezes. Então, realmente, muitas soluções que você vai dar no seu condomínio, talvez serão soluções que não é que porque aconteceu um problema, que gerou um problema, mas é para evitar problemas. Isso é fantástico, porque é o caso do elevador, ele evitou um outro problema maior que haveria aí de descer com uma pessoa morta lá de cima até sim. embaixo, né? Sem falar que o pessoal, quando chamaram, né, a gente acreditava que ela estava viva. Então subiu o SAMU, né? Teve toda aquela, né? Aí você sabe, sobe com cilindro de oxigênio, aquele monte de coisa. Então, se é um andar alto, que no caso era, você já imagina, né? Sim, Já com a certeza. dificuldade de subir correndo, aquela coisa toda, né? O condomínio é grande, são 5 torres aqui que nós temos, né? Então, já para andar aqui dentro já é cansativo, né? E ainda subir com equipamento, com tudo, realmente seria bem complicado. Quantos andares tem, Carlos? Não, não é um prédio alto, né? Que nem esse padrão de 11, mas a gente tem 7 andares aqui, Sim, não, mesmo assim, são né? 7 andares. E É, quantas unidades por andar? o total, eu vou falar o total aqui do condomínio, são 320 unidades, dividido por 5, dá uma média de 64 apartamentos por bloco. Aí por andar Tá. eu tenho que ver porque tem cobertura, a cobertura é diferente, tem que fazer uma continha aí. Na média tá dando 9 aqui, 8 a 9. É, é isso aí, mais ou Ok. menos. Então, eu tô te falando isso porque, assim, como você tem um elevador só, é, coloca nos seus planos, né? Lembra Uhum. daquela aula que eu comento assim, ó? Você vai passar num ambiente, você precisa fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu tenho que fazer para isso aqui ficar 100% operacional, ou seja, para não parar de funcionar? Sim, Essa é a primeira. sim. A segunda é: o que eu posso fazer para valorizar, né? E a terceira é: o que eu tenho que fazer para aumentar a segurança. No teu caso aí dos elevadores, eu não sei se vocês têm aí, que Uhum. é no break ou, no caso, gerador, para caso acabe a energia elétrica. Vocês têm isso aí? Eu acredito que não. Tá. Pelo pouco tempo que eu entrei, que eu conversei algumas coisas, tem muita coisa para fazer. Por Certo. exemplo, eu estou aqui faz 14 meses, praticamente, né? Ok. Então, o outro síndico eu não conheci praticamente 2 meses só de contato. Esse que eu tive um contato maior. Então, assim, o que eu percebo, né? Que falta muita coisa. Eu não tenho brigada de incêndio. Então, assim, uma coisa que eu vi, mas eu até desisti de falar com ele. O que eu fiz? Eu peguei, anotei num caderno, né? Passei por Excel aqui, eu tô com uma lista de Das coisas melhorias. que eu tenho que fazer. Primeira coisa que eu fui atrás foi atrás do AVCB, para ver, né, Perfeito. via a empresa, aí pegamos o AVCB, colocamos no quadro, mas não estava no quadro. A gente não, onde está o AVCB? Ninguém sabia. Você está entendendo? Olha né? Coisas básicas, né? E de uma primordial segurança, e não tinha. Mas você vê, e é um cara desse que fala que é síndico profissional. Por isso que eu falo para você, o profissional é aquele que trabalha com profissionalismo, aquele que resolve os problemas, né? Sim, Então, é isso, é fazer essas 3 perguntinhas, embora, né, aí você vai conseguir ter uma lista mais completa possível, sim. para você chegar nos condôminos e falar assim: pessoal, agora é o seguinte, problemas tem muitos. Eu não sou Jesus Cristo, não sou milagreiro, Sim, né? O dinheiro que nós temos é esse. Nós temos 2 caminhos. Faz isso, faz isso, faz isso, né? Qual, é, qual o direcionamento que vocês dão? Vocês querem ir mais rápido e ter rateio, ou aumento na taxa condominial, ou querem ir mais calma? E qual é a prioridade, né? Porque também não adianta exatamente. você definir a prioridade e o camarada do outro lado pega e fala: não, pera lá, ele acha que está mandando em tudo agora, ele acha que é dono de tudo. É, é. Para você não cair nisso, aí você fala: ok, pessoal, qual que é a prioridade? Vamos votar aqui a prioridade. Eu costumo fazer por votação, Carlos,
Uhum. Votação que eu digo aquela eletrônica. Cria aí um formulário do Google, Uhum. faça antes a conscientização, né? Faz um Uhum. vídeo de conscientização, explica os casos, monta uma reunião, pode ser online, você é de TI, é fácil para Sim, você, monta sim. uma reunião online, distribui link do Zoom ou algum outro Uhum. aplicativo pessoal, deixa eles participar, porque aí você abre e grava a reunião, e depois você manda para todo mundo essa reunião gravada, para todo mundo ver o que cada um deu de opinião, o que eles acharam, dando tempo, sabe? Aí depois Sim. desse tempo, bota em votação por essa planilha eletrônica, Uhum. e aí eu chamo isso de pesquisa com força de voto. E aí, com esse processo, o que vai acontecer? O pessoal vai dar para você a diretriz, eles vão dar para você a prioridade e se vai ou não ter que usar dinheiro. É claro que você, pelo bom senso, pelo conhecimento que você tem, você vai olhar o seguinte: tem algum item da sua lista de melhorias que pode gerar acidente? Tem algum item que pode gerar um processo civil criminal contra você e contra o condomínio? Uhum. Isso aí é prioridade zero, infelizmente, Sim. né? E aí tem outros itens que são melhorias, né? Aí as melhorias aí o pessoal direciona, que é para você poder fazer, e aí vai dando esse feedback, ó, galera, de tantos itens ou tais itens, o primeiro foi esse, está feito, o outro vai ser feito mês que vem, porque o pessoal fica numa ansiedade, né? Fica. Danada, né? Então, ó, Fica. esse aqui, pelo que eu fiz aqui no fluxo de caixa, só dá para fazer o ano que vem. Mas vai dando esse feedback que o pessoal gosta, tá bom? Eu em 15 dias, hoje eu completo 14 dias de mandato, e o pessoal, mas isso aqui, calma que ainda tô ajustando, mas eu recebi um feedback positivo já em muitas coisas. Teve a Black Friday, o que eu fiz? Eu peguei, apoiei no sábado e domingo lá junto com o pessoal aqui para fazer a entrega das correspondências. Fiquei ligando os Aham, moradores, né? Combinei um horário, né, também, né, certinho, a partir das 10 até 4 horas da tarde. Então a gente ligava e pedia para o pessoal vir buscar as correspondências, chegou mais rápido que o aplicativo, pode vir aqui buscar, porque o pessoal recebe no aplicativo e desce, né? Então já aham. ligava, já avisava para poder dar vazão, porque senão a gente não tem espaço físico para armazenar Tudo, muitas né? caixas, né? O pessoal compra micro-ondas, compra de tudo, né? Então o pessoal da portaria ficava doido, né? Eu falei, não, calma que eu vou ajudar vocês esse final de semana, é para vocês não pirarem, né? Então foi muito positivo, né? Essa Você vê, parte aí. são coisas aparentemente simples, né? Mas Sim, que geram um resultado muito legal. Tá sim. bem, Carlos. Questões então resolvidas? Podemos então encerrar? Podemos Tá bom, encerrar meu amigo. sim. Sucesso aí Obrigado. para você, viu? E conta com a gente, vamos estar trabalhando junto aí. Obrigado, viu? Um Nada, abraço. tchau, Tchau, tchau. tchau, Deus.